Olá, gente boa! A cor de parede de um templo determina se o culto da sua igreja é um culto cristão ou não? Pois bem, eu tenho escutado algumas pessoas falando a respeito de igreja de parede preta, igrejas da parede preta, igrejas pretas, e muitas vezes as pessoas atribuem a cor preta na parede do templo ao mundanismo, ao pecado, à ação diabólica, à falta de espiritualidade e assim por diante. E eu assisti um corte de um vídeo que me fez pensar um pouco a respeito disso e eu gostaria de compartilhar com você. Eu peço que você dê uma olhada nesse vídeo e daqui a pouco eu volto com a minha opinião a respeito e também meu posicionamento bíblico a respeito. Tá certo? Pastores que decidiram pintar as paredes todas de preto por razões tecnológicas, contrariando o que está escrito em Atos dos Apóstolos, e havia muitas luzes no cenáculo. O cenáculo da Bíblia é claro, mas por razões tecnológicas. E permitir que um pecador miserável entre no templo e não saiba se é um templo sagrado ou se é um show de Satanás. Isso é paga! Vimos aqui o seguinte: há uma compreensão de que pintar a parede do templo de preto vai contra as escrituras sagradas e, além de ir contra as escrituras sagradas, pintar as paredes do templo de preto é estratégia de Satanás. E o texto que é evocado encontra-se em Atos capítulo 20, versículo 8. Nós temos a viagem de Paulo pela Macedônia e pela Grécia, até que no versículo 8 está escrito que havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Então, nós conhecemos essa passagem por causa da ressurreição de Eutico, mas o que se pretende aqui é constatar que, como naquele ambiente religioso havia iluminação, é como se fosse antibíblico você ficar com a parede preta, mas ali não há uma normatização de como tem que ser o templo cristão. Ali não está dizendo que todo templo cristão tem que ter a parede pintada de azul celeste, de verde água, de amarelo claro, nada disso. Ali só está dizendo que o ambiente estava iluminado. E o templo com parede preta, ele também está iluminado. Só que como a luz ela incide sobre a parede da cor preta, algumas pessoas podem entender que o ambiente está escuro, sendo que a intenção é que o foco esteja em quem está ou executando a música ou proferindo o sermão, de modo que você não veja fios presos, nada disso e assim por diante. E é claro que tem outros motivos tecnológicos a respeito dos quais eu sou leigo. Entretanto, a gente não pode negar que precisamos fazer uso daquilo que está ao nosso dispor. Naquele contexto bíblico, as candeias elas serviam para dar suporte ao momento de culto. Jesus pregava nos barcos ali, beira-mar, de modo que o vento que vinha do mar ajudaria na propagação do som. Você vai reparar que as pessoas, há um tempo atrás, elas tinham dificuldade com bateria, com guitarra,
E por quê? Porque associava a bateria à música do mundo, associava a guitarra ao rock, e o rock era visto como algo que Satanás era o pai do rock. E hoje nós percebemos o quanto a guitarra ajuda no culto, o quanto a bateria ajuda no culto. Houve um tempo que percussão era algo proibido dentro de um templo, e hoje o quanto a percussão ajuda na sequência musical dos nossos cultos. Então, não sei se dá para perceber que a gente muitas vezes se detém na forma e não no conteúdo, na aparência e não na essência. E aí seria importante observar que manter ou criar tradições não é adoração. Utilizar ou não certos gestos não é adoração. Lugares e objetos sagrados não é adoração. Algo fundamentado nisso não é adoração. Modismos não é adoração. Agora, você pode fazer uso das tradições, você pode fazer uso dos gestos, você pode fazer uso de determinados lugares, de determinados objetos, você pode fazer uso de algo que começou a acontecer na sociedade e fazer uso disso daí, certo? Porque a adoração tem a ver com reverência, a adoração tem a ver com rendição, a adoração tem a ver com prostração. Às vezes o ambiente está com uma parede branca, mas as pessoas não estão tendo reverência. Às vezes você está num lugar onde não tem lâmpadas coloridas e nada disso, mas você não tem um serviço, entende? Você tem gente querendo ser atendida, né? Querendo ser servida. E muitas vezes as pessoas elas não se detêm nisso. Deus, ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade não tem a ver com cor de parede. Deus não tem preferência por parede branca, por parede preta, por parede amarela, por parede azul. A adoração precisa ser em espírito, ou seja, na dimensão do espírito, independentemente das circunstâncias, independentemente da emoção, independentemente dos rituais, tem que ser em espírito. Só que as pessoas elas vivem num corpo e elas são movidas por sentidos, elas têm mente, emoção, vontade. Então a gente de alguma forma contribui para ajudá-las a manterem o foco naquilo que está sendo ensinado para a vida dela. A adoração precisa ser em verdade. Ou seja, além da estética, a gente precisa de ética. Além da aparência, a gente precisa de essência. E além de ritual, a gente precisa de devoção sincera. Então, às vezes, nós nos detemos na forma e não observamos o conteúdo. E é bom lembrar, gente, que assim, a forma é como a roupa para o corpo. O corpo é importante e a roupa é um acessório. É algo que a gente vai utilizar, precisa utilizar. Então, vamos observar que os recursos tecnológicos não são divinos nem diabólicos. Eles são humanos e eles são ferramentas para que, assim como a sarça que chamou a atenção de Moisés, de alguma forma os recursos tecnológicos ajudem a atrair a atenção daqueles que estão nos assistindo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, tá certo? Paz!